Bom, pessoal, nós vamos dar sequência à aula de hoje. Na semana passada nós demos início acerca da matéria, né? Hamartiologia é o termo técnico, né? Que a teologia nos ensina sobre o estudo do pecado. O estudo do pecado ele é complexo porque envolve, né, todas as áreas da nossa vida, não só espiritual, mas como cidadão, como pai, como família. Então, hoje vivemos uma geração tão liberal que isso assusta, né? Infelizmente, o liberalismo entrou dentro da igreja. Não é mais pecado. O pecado, ele está sendo tratado como relativo. É relativo. O pecado, biblicamente falando, o pecado na Bíblia, ele não é relativo, ele é absoluto. Para Deus é pecado e ponto, acabou. Deus não negocia o pecado. Quando eu digo assim que hoje o pecado está sendo tratado como relativo, e aí entra naquela questão, pastora, de repente o casalzinho começa a namorar, e aí começam a dormir na casa do outro, dormem juntos, têm as suas relações sexuais. Olha aí, e aí hoje acaba sendo tratado como relativo. Mas é coisa da juventude, precisa, antes de casar, precisa conhecer intimamente o outro, e aí tem aquela questão, mas isso não tem nada a ver, isso não interfere. Não, Deus ele não negocia o pecado. O pecado para Deus é absoluto, né? O que é adultério é adultério, prostituição é prostituição, fornicação, enfim, pecado é pecado para Deus. Deus ele não negocia o pecado. O pecado não pode ser encarado de forma relativa, normal, né? Não é normal. Não é normal. É mesmo porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, além de ser a morte, afasta o homem eternamente do seu Deus. Só há uma coisa, né? Só há uma coisa para que o homem venha a ser aceito por Deus: o arrependimento. A pessoa em si precisa se arrepender, né? Até coloquei um post hoje lá no Facebook que o homem não é pecador porque peca. Ele também é pecador. Agora me fugiu, até eu mesmo me enganei. Mais ou menos assim: o homem ele é pecador não porque peca, mas ele já nasce pecador. Ele já está debaixo de uma natureza pecaminosa. Então, para que haja um aceitamento por Deus, o pecado ele só pode ser removido, né? O pecado só pode ser removido a partir do arrependimento, né? Existem duas formas do pecado ser removido das nossas vidas. A primeira, o arrependimento, e é preciso que se faça uma desmistificação do que é arrependimento e do que é remorso. As pessoas confundem muito remorso com arrependimento. As palavras, os sentimentos se parecem, mas são completamente opostos, né? Arrependimento. O que seria arrependimento e o que seria remorso? Bom, eu vou trazer dois exemplos bíblicos sobre a questão. Vou até colocar aqui do arrependimento e do remorso. Bom, em rápidas palavras, arrependimento é mudança de atitude. Inclusive, a palavra arrependimento na língua grega traz a ideia de conversão, né? Conversão. O que seria a conversão? Todos vocês aqui, não sei se alguém aqui não fez aula teórica
já fez aula CFC, bom, enfim, quando você está fazendo aula CFC, para tirar a carta de motorista, o instrutor ele vai te orientar, conversão à esquerda. Ele está dizendo o quê? Vire à esquerda. Conversão à direita, vire à direita. Essa palavra arrependimento traz essa ideia de conversão. O que é de fato conversão? É mudar de direção, de atitude, né? E aí a Bíblia fala que o que prova que uma pessoa estar arrependida são os frutos de arrependimento. Não pratica mais. Exatamente. Jacó. Exatamente. Mudança, né? Aliás, João Batista, quando ele aparece pregando lá no início do Evangelho de Mateus, ele vai começar com uma mensagem arrebatadora. Tem muita gente, muita liderança evangélica, que até quando seleciona os pregadores, ele seleciona os pregadores desde que esses pregadores não mexa na ferida, não fale não traga aquela mensagem sobre o pecado que venha confrontar, né? Hoje em dia, como eu disse no começo, o evangelho está tão liberal, que as pregações estão sendo selecionadas. E aí você vai ver nas mensagens de João Batista e de Jesus e do apóstolo Pedro a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No começo do Evangelho de Mateus, João Batista, aliás, se pregação dura matasse ou tirasse crente da igreja, João Batista não teria sucesso no seu ministério. Tinha fila para se batizar. Aliás, ele tinha nas águas do Jordão, ele tinha uma igreja com cerca de 5.000 membros. E olha as mensagens de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, produzir frutos dignos de arrependimento. E quando encarava lá um religioso, chamava de raça de víbora. Hoje, esse tipo de evangelho ele está sendo abolido do meio cristão, porque não é uma mensagem atrativa, não é uma mensagem que gera público, que atrai público. Hoje nós estamos vivendo a era do coach, do evangelho facilitado, do evangelho que não transforma, né? A prova disso é que nós estamos assistindo igrejas inclusivas, igrejas onde pode-se tudo, né? E aí os escândalos aparecem. Não, o arrependimento, a mensagem do arrependimento era uma mensagem atual, só não são os arrependidos. A gente não pode mudar esse tipo de mensagem. Então, arrependimento é mudança de atitude. A pessoa produz, através do comportamento, uma característica de mudança, de que ele não quer mais fazer aquilo. Ainda que a sua natureza, que a sua carne deseja aquilo que fazia antes, mas a questão do sentimento de arrependimento fala mais alto, e a pessoa acaba renunciando aquilo que outrora praticava. Isso se chama arrependimento, mudança de atitude. Já uma pessoa com remorso é completamente diferente. Uma pessoa que sente remorso, olha que coisa interessante, ela diz que mudou, mas a atitude é a mesma, não muda. Pedro e Judas Iscariotes. Exatamente. Talvez seja o exemplo mais próximo daquilo que eu estou dizendo. Olha que coisa interessante. Antes de nós analisarmos a diferença de uma pessoa arrependida e de uma pessoa que tenha remorso, nós precisamos analisar as semelhanças que podem enganar muito. Por exemplo, tanto a pessoa arrependida quanto a pessoa que tem remorso, ambas choram. Ambas vão chorar. Tanto a pessoa arrependida, ela vai chorar, e uma pessoa remorsa, ela vai chorar. Normalmente essa pessoa que tem remorso, ela só chora quando ela é flagrada, quando ela não tem, quando as evidências apontam o que ela fez. Então ela vai
chorar. Vai chorar. Só que existe algumas diferenças. Por exemplo, eu vou pegar como exemplo Saul e Davi. Saul e Davi. A Bíblia vai dizer que os dois eram reis de Israel. Tanto Saul como Davi foram reis. Tanto Saul quanto Davi governaram Israel 40 anos. Porém, todas as vezes que Saul era confrontado, que Davi era confrontado, as atitudes eram diferentes. Vamos pegar, por exemplo, Saul. Um dia, Deus orientou Samuel, o profeta Samuel, para que Saul fosse matar os amalequitas, destruir os amalequitas. E por uma razão muito simples: os amalequitas sempre foram pedras de tropeço, não somente na conduta, como na fé dos israelitas. E Deus orientou a Saul a acabar com aquela nação, a exterminar a nação. Pois quando Saul foi fazer o que Deus mandou, ele poupou o rei, poupou o melhor do gado, poupou os homens valentes. Quando ele foi confrontado por Samuel, ele vai dizer para Samuel que quem pediu para que o rei fosse poupado, para que o gado fosse poupado, para que os homens fortes fossem poupados, para que as mulheres fossem poupados, Saul vai dizer que foi o povo que pediu. Olha, o povo me pediu. O povo pediu para que deixasse o gado vivo para sacrificar o Senhor. E é aí que no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, Samuel vai dizer: agrada mais o Senhor a obediência ou sacrifícios? Saul, quando ele entra no templo, ao invés de ele esperar o sacerdote Samuel oferecer o holocausto para que ele fosse para a guerra, ele vai subir no altar de Deus, fazer um serviço de sacerdote, e quando ele está terminando de oferecer o sacrifício, Samuel chega, Samuel confronta. É como se Samuel dissesse assim para ele: olha, a sua posição, o seu cargo é rei, você não é sacerdote para fazer serviço de sacerdote. E aí Saul mais uma vez vai dizer: olha, o povo estava com pressa e me pediu para sacrificar no seu lugar. Em contrapartida, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, quando ele vai contar a parábola da novilha, e aí ele é desmascarado pelo profeta Natã, o que Davi vai fazer? Salmo 51, ele vai bater no peito e vai dizer: contra ti somente pequei. Aqui nós temos um claro exemplo de uma pessoa arrependida e de uma pessoa com remorso. Davi se arrependeu, e a forma de Davi mostrar esse arrependimento foi batendo no peito, assumir a culpa. Pecado é meu, não retire de mim teu espírito, torna-me a dar a alegria da salvação. Ele assume o pecado. Aí a gente vê claramente, né, o arrependimento e o remorso, o final de cada um. Exatamente, ambos têm um final diferente. Já Isso. Saul, quando ele é confrontado por Samuel, ele responsabiliza o outro, ele não assume a culpa. Normalmente uma pessoa remorsa até entende que o fato está errado, mas ele não assume a responsabilidade, ele foge da responsabilidade, ele culpa o próximo. Esse é o problema da nossa geração. A nossa geração não aprendeu a assumir e arcar com as consequências. Você me perdoe, eu acho que não é da geração não, eu acho que é do ser humano mesmo. Sim. A própria cruz, tu não está vendo que nós somos merecedores de passar por isso aqui? Ele não é, e você ainda está aí, falta temor no teu coração, está tirando sarro de Jesus. Senhor, quando entrares, Lembra-te. lembra-te. O próprio exemplo que você colocou aqui, Judas e Pedro, se você analisar friamente, o pecado de Pedro Não é diferente. foi maior do que o pecado de Judas. E eu vou explicar por quê. Porque veja bem, se não houvesse, se Judas não fosse traidor, se ele se arrependesse, uma outra pessoa seria o traidor. Tinha uma profecia para se cumprir. Sim. Judas teve todas as oportunidades, até em última instância, de se arrepender. A última oportunidade que ele teve foi na mesa da Santa Ceia. Sim. Mas a Bíblia diz que ele se arrepende, joga Remorso. moeda. Mas então, O que caracteriza o remorso
não é apenas ele devolver as moedas, ele deveria fazer como Pedro, se arrepender. E os dois chorou. Os dois chorou. A prova de que Judas ele sofreu um remorso foi ele cometer o suicídio. Eu acho que quando jogou a moeda, o remorso já estava comendo. Sim. E ele não declarou arrependimento. Não declarou arrependimento. Não. Ele, em nenhum momento Judas chama Jesus de Senhor. Qualquer texto do Evangelho dos 4 evangelhos, você vai encontrar todos os 11 chamando Jesus de mestre. Você não vai encontrar Judas chamando, aliás, todos chamam Jesus de Senhor. Você não vai encontrar Judas chamando Jesus de Senhor. Você vai encontrar Judas chamando ele de mestre, menos de Senhor. Nossa, não tem. Você não vai encontrar nenhum texto. Você vai encontrar Pedro, Tiago, João, Tomé, André, Natanael chamando Jesus de Senhor, menos Judas. Menos Judas. Né? Então, por que o pecado de Pedro foi maior do que o pecado de Judas? Judas, de fato, ele vendeu a sua lealdade. E o valor da sua lealdade custou a vida do Filho de Deus. Porém, Pedro ele foi mais agressivo no seu pecado, mesmo não tendo entregado Jesus. Por quê? Porque ele vai negar diante de 3 testemunhas do Sinédrio, ou mais, diante de 3, ele vai negar Jesus para 2 criadas e um servo do Sinédrio. E tem um detalhe, ele vai jurar que não conhecia. O texto diz, o texto que o galo canta e ele nega 3 vezes, o texto vai dizer que nas 3 vezes que ele foi confrontado, você era um deles, ele vai jurar em nome de Deus que não conhece Jesus, Que é pior. estando com ele todos os dias, que é pior que a morte. A traição de Pedro foi pior do que a morte causada por Judas Iscariotes. É porque Judas ele já estava com algo no coração de dinheiro, de valores. Judas já estava sendo tomado pelo maligno. É porque até mesmo naquela mensagem que fala lá da mulher que derrama o azeite, Sim. ele fala é caro, você podia vender. Sim. Ele já estava com a mente e o coração em Até dinheiro. na mesa da comunhão, Jesus havia dito que o diabo Já era do próprio caráter do dele coração. aquilo ali. Então, a prova de que Judas ele cometeu remorso foi suicídio. O crime dele foi bárbaro. Mas o de Pedro foi pior, porque ele vai julgar. Uma coisa é você negar o seu mestre, ainda assim é muito dolorido. Negar o seu mestre diante de uma autoridade. Agora, negar Jesus diante de 3, não estou falando discriminando a profissão, mas diante de 3 criados, e jurando em nome de Deus, o texto vai dizer que ele pragueja. O que ele está praguejando? Ele está ofendendo quem está dizendo que ele anda com Jesus. Interessante. Praguejando. Ele vai dizer, eu não conheço, em nome de Deus eu não conheço, estando ele do lado de Jesus. E o mais interessante, porque Jesus avisa, no meio de vós tem um traidor. Só que com Pedro é tete a tete. Pedro, você vai me trair. Então ele já estava avisado que ele ia cometer aquilo. Aliás, Jesus confrontou os 2, pessoalmente. Mas não tete a tete. Assim, Na mesa da comunhão, Jesus. Mas na mesa Jesus fala, né? Jesus olha Aquele para que pega Jesus olha para Pedro, aliás, Jesus olha para Judas e diz assim: vai, o que você tem que fazer, faça logo. Ou seja, tanto Jesus como Judas sabiam o que estava acontecendo. Então, mas e quando ele fala que o traidor tomará o pão, eu entregarei o pão. Aquele que pega algum bocado da minha mão. Foi o sinal, porque veja bem. E todo mundo distraído, né? Porque, veja bem, gente, traidor não tem cara. Nunca se revela. Nunca se revela. Você não vai, o traidor, alguém que está com má intenção de nos trair, ele não vai dar indícios, não vai assim mostrar. Dificilmente ele se revela ou revela os seus detalhes. Veja bem, no caso do pão, porque veja bem, Jesus está na mesa da comunhão e ele não quer celebrar
a Santa Ceia com o traidor na mesa. Ele está esperando que o traidor se arrependa. A prova disso é que mesmo ali, Jesus está chamando Judas de amigo. Então, assim, ele lança a dúvida: esta noite um de vós vai me trair. Você tente imaginar o que se passa na mente de todos ali na mesa. A confusão mental. De culto. Sabe? Quem vai trair? Aí é quando Pedro, né, vai olhar para João, que está do lado de Jesus, pergunta para ele quem que vai ser o traidor. É nesse momento que João encosta o peito no peito, né, os seus ouvidos no peito de Jesus, e pergunta para o mestre: quem é que vai trair? E aí Jesus dá a dica: eu vou molhar um pedaço de pão no bocado e eu vou dar ao traidor, e esse será o que vai me trair. E mesmo assim, veja bem, Judas pega o pedaço de pão da mão de Jesus, que foi molhado no bocado, e Judas come. Mesmo assim, a ficha não caiu, porque veja bem, o Pentecostes ainda não havia acontecido. Então nós vamos analisar o perfil de Pedro, a agressividade de Pedro. Se na mesa da comunhão o traidor fosse apontado, o que Pedro poderia fazer naquele momento? A espada na mesma hora. Mesmo assim, Judas conseguiu enganar todos na mesa. Mesmo Jesus dando sinal, Pedro não, ou melhor, João não captou a mensagem. Ninguém ali captou a mensagem. Porque é o traidor, gente. É algo tão espiritual que o senhor falou, tinha que acontecer, porque segue o entendimento de todo mundo. Sim. E acontece no navio de todo mundo. E a maior prova disso que João ali como os demais não percebeu, foi que depois que Judas morre, aí João vai dizer no capítulo 6 que ele era ladrão. Só depois que João mostra ele era ladrão. Mas na mesa ali, ele enganou perfeitamente. É que impactou também, né? É porque impactou, ali naquele momento, gente, ali a gente precisa buscar uma coisa que está faltando em nós, que é o discernimento espiritual. Para saber identificar isso aqui, ó. O remorso, ele pode mascarar um arrependimento, e aí inocentes pagarem pelo culpado. E continuar sentado à mesa comendo uma boca. Exatamente. Então há essa diferença. Então o arrependimento, mudança de atitude, o remorso, a atitude dele não muda. O remorso mata, o arrependimento não. Arrependimento não. Isso é preciso identificar. Como nós estamos falando de estudo sobre pecado, é muito importante. Pega um pedaço de papel para mim poder apagar aqui, por favor, irmão Edson. É muito importante que na última aula eu havia dito que há três formas de se pecar contra Deus. Até citei um texto bíblico de Gênesis 3, versículo 6, onde fala ali todo o roteiro do pecado, da queda de Eva. Nós até colocamos aqui na lousa: Eva primeiro olhou, desejou, tomou e comeu. Esses são os 4 verbos que o texto aponta para a queda de Eva. E esse roteiro, ele vai seguir todos os roteiros de todos os pecados. Ninguém comete o pecado de uma hora para outra. Antes de olhar, antes de desejar. Terminou a aula aqui, eu vou sair por aquelas portas, eu vou pecar. Não, isso não ocorre. Isso não ocorre sem antes houver todo um alimento, um preparo. Nós estudamos aqui na semana passada. Eva olhou. Primeira coisa, que o poder que o pecado tem é o poder da sedução. Por que o poder da sedução? Porque o pecado atrai. Não tem como. O pecado atrai pelo poder da sedução. Porque é bom e é gostoso. Sim. A gente só prova, só sabe que o pecado é gostoso depois de um processo de alimentação. Porque, como nós colocamos aqui, primeiro, o pecado não vai chegar dizendo para você que é bom. Ele vai primeiro te seduzir pelos olhos. Eva olhou. E esse processo de
olhar, desejar, tomar e comer, não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para o outro. Foi se alimentando, né? A serpente disse que era bom e que ela seria igual a Deus, então aquilo foi alimentando. Mas E para ver, né? eu acredito que a serpente ela só entrou em ação depois que a Eva viu que o fruto era bom. Mesmo o texto diz que primeiro a serpente fala, mas como o texto pode ter se invertido, eu acredito para mim que a serpente estava ali só de butuca, como diz lá na Bahia, só de butuca, e ela viu admirando, é a hora que ela entra em ação. Ó, eu não posso afirmar isso, porque não havia pecado no mundo. O pecado estava em Satanás. Para que o pecado entrasse no mundo, Satanás precisava entrar. Não é que Eva passava e olhava para o fruto sem a influência da serpente. Como é que será esse desejo? Não tinha a questão do pecado em si. O que levou Eva a cometer o pecado foi a sedução da serpente. Eu tiro essa dedução porque nós temos um sério problema. De tudo que é não, nos atrai. Não pode olhar. Mas já quer. Isso é a nossa natureza pecaminosa. Eva não tinha essa natureza. Não tinha pecado. Havia ordem específica. Desse aqui, vocês não podem comer. Não tinha essa questão da curiosidade em saber. Porque havia uma ordem específica. Porque, veja bem, Deus disse, a partir do dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Essa era a ordem de Deus. O que fez Eva passar